Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero agradecer aos professores, professor Paulo, professor Lucas, professora Silvia, professor Jefferson e professor Alessandro, pela disponibilidade de estar lendo o trabalho, né, de estar aqui contribuindo. Muito obrigado. A gente vai dar início, então, ao exame de defesa de doutorado, cujo título é Classificação de Imagens Histológicas utilizando o algoritmo polinomial de base Hermite e regularizador. Danilo, seu exame é composto em 3 etapas. Primeira etapa é sua apresentação, em torno de 40 minutos. Na sequência, então, a gente tem a arguição perante a banca, a cada um dos membros, e, finalmente, a reunião para deliberar o resultado final. Vou passar a palavra para você, fique à vontade, pode iniciar. Ok. Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a banca examinadora, o meu orientador, professor doutor Marcelo Zanqueta, e o meu co-orientador, professor doutor Alessandro. O trabalho que apresento hoje intitula-se Classificação de Imagens Histológicas, utilizando o algoritmo polinomial de base Hermite e regularizador. Ele foi desenvolvido no LIPAI, na Universidade Federal de Uberlândia. A apresentação seguirá a seguinte estrutura. Primeiro começarei com a introdução e a definição dos objetivos da pesquisa. Em seguida, detalharei a metodologia proposta, focando nas bases de imagens, no processo de extração de características e nos métodos da solução proposta, o regularizador laço, polinômio de Hermite e a associação entre os dois. Posteriormente, discutirei os resultados obtidos tanto na classificação de dados binária quanto multiclasses, bem como a avaliação de ruídos. Por fim, apresentarei as conclusões, trabalhos futuros e a produção bibliográfica decorrente dessa pesquisa. Vamos começar pela introdução. A histopatologia, que é a análise de alteração em tecidos biológicos, ela permanece ainda fundamental para o diagnóstico do câncer. O cenário global é alarmante. Segundo a American Cancer Society, CS, foi feita uma estimativa de cerca de 1,9 milhão de novos casos em 2023. E entre o período de 1991 a 2022, foram registradas 3,8 milhões de mortes. Se a gente olhar para os tipos específicos, tivemos 2,26 milhões de novos casos de câncer de mama em 2020, 1,9 milhão de câncer de colo e reto e 2,5 milhões de câncer de pulmão em 2022. Esses números justificam a urgência de métodos de diagnóstico mais eficientes. O diagnóstico preciso, ele depende da coloração de tecidos com hematotoxilina e eosina, também conhecidos como HIE. Como podemos ver na figura 2, a hemotoxilina cora os núcleos celulares em azul e a eosina destaca o citoplasma e estruturas extracelulares em rosa. Embora esse processo tenha sido historicamente manual, conforme pode ser visto na figura 1, a sua digitalização abriu portas para novas abordagens computacionais. Mesmo a análise visual manual, sendo padrão ouro, ela enfrenta alguns desafios. Primeiro, os custos operacionais. Para consultar múltiplos especialistas para uma segunda opinião, é algo muito dispendioso. Segundo, a carga de trabalho. A análise é demorada e o cansaço pode comprometer a decisão. E terceiro, a subjetividade. O diagnóstico é frequentemente influenciado pela experiência do especialista. Para mitigar esses problemas, surgiram sistemas computacionais de apoio ao diagnóstico, também conhecidos como CAD. O objetivo não é substituir o médico, mas fornecer uma segunda opinião automatizada para reduzir o tempo de análise e aumentar a precisão. O fluxo comum, conforme pode ser visto na figura 4, envolve a aquisição da imagem, o pré-processamento, a segmentação, a extração de característica e, finalmente, a classificação, sendo que essas duas últimas etapas são cruciais para identificar e reconhecer padrões em lesões, conforme destacado por Sharif et al. 2021 e Gu, Liu e Shui 2021.
Para capturar toda a complexidade biológica, a tendência atual é utilizar atributos obtidos por diversas abordagens, como, por exemplo, a geometria fractal, os descritores aprendidos e mapas de inteligência artificial explicável, também chamados de SHAI. Isso gera vetores de alta complexidade e dimensionalidade, também conhecidos como expansão vetorial. O problema é que essa expansão vetorial traz ruído, risco de sobreajuste e complexidade computacional, conforme é destacado na figura 5, o que inviabiliza o uso de algoritmos de classificação polinomiais clássicos. Portanto, o objetivo geral desta tese é desenvolver um sistema computacional para classificar imagens histológicas utilizando um algoritmo polinomial com base de Hermite, que a partir de agora ele será identificado como pH, associado a uma técnica de regularização laço por meio do algoritmo laço. Destacamos aqui que o nosso foco é nessa associação e não na etapa de extração de características. Como objetivos específicos, nós pretendemos, primeiro, investigar descritores obtidos de diferentes abordagens, geometria fractal, descritores aprendidos e mapa SHAI. Avaliar o regularizador laço para selecionar atributos relevantes e reduzir a dimensionalidade. Desenvolver uma versão paralelizada do algoritmo pH que permita a classificação de dados binários e multiclasses. E analisar a robustez dessa abordagem proposta frente à presença de ruídos nos dados. Realizando uma revisão no estado da arte, encontramos trabalhos que empregaram geometria fractal ou descritores aprendidos e alcançaram valores de acurácia de 98% e 99% em diferentes conjuntos de imagens histológicas, conforme pode ser visto na tabela 1. Em relação ao emprego de regularizadores, na literatura encontramos trabalhos que empregaram laço em algoritmos de aprendizagem de máquina, redes neurais e algoritmo genético, obtendo valores de ACC variando entre 79% a 96%, conforme pode ser visto na tabela 2. De forma análoga, classificadores polinomiais ortogonais foram aplicados no contexto de imagens médicas, e os valores de acurácia foram entre 89% a 96% para diferentes conjuntos de imagens, conforme pode ser visto na tabela 3. Revisando o estado da arte, vemos altos valores de acurácia obtidos com CNNs e uso isolado do laço em regressões. Também existem trabalhos empregando classificadores polinomiais, mas são limitados pelo custo computacional. A lacuna que pretendemos, então, preencher é a integração apresentada conforme a figura 7, ou seja, usar o regularizador laço para viabilizar o polinômio de Hermite em vetores de alta dimensionalidade, provenientes de diferentes técnicas de extração de características, que é algo ainda inexplorado. Para isso, a nossa metodologia proposta ela está detalhada na figura 8 e divide-se em 4 etapas. A primeira é a extração de características multifontes, empregando geometria fractal, descritores aprendidos e mapas SHAI. Segunda etapa, seleção de atributos, a partir do regularizador laço. Terceira etapa, classificação com polinômio pH. Essa etapa é o núcleo do sistema, e ela possibilita modelar fronteiras não lineares. E a quarta etapa é a validação e métrica de desempenho, usando a acurácia e a métrica para conjuntos desbalanceadas, conhecida como IAM. Destacamos aqui novamente que o foco do nosso trabalho está na associação do regularizador e do classificador pH. Para garantir a generalização e robustez do nosso método, nós utilizamos 6 bancos de imagens distintos, abrangendo tecidos de mama, identificado como CSB, cólon e reto, CR, displasia oral, DISP, fígado gênero LG, além de fígado estadiamento, LA, e LANG, e pulmão, LANG. Esses dois últimos para os testes em bases multiclasses. A figura 9 apresenta um exemplo de cada imagem de um banco de... a figura 9 apresenta o exemplo de imagem de cada um dos conjuntos de dados utilizados. Conforme vemos na tabela 4,
A utilização desses bancos possibilitam avaliar o método proposto em diferentes órgãos, resoluções e tipos de problemas. Destaco também que a quantidade de imagens e o número de amostras em cada classe difere entre as bases de dados. Para a extração de características, exploramos 3 frentes. Primeiro, geometria fractal. Segundo, descritores aprendidos. E terceiro, os mapas Chais, conforme podemos ver na figura 10. A geometria fractal utiliza o método box count para analisar a imagem em diferentes escalas conforme o tamanho da caixa empregada. As etapas desse processo estão demonstradas na figura 11. Por meio dessa representação, é possível medir a complexidade de textura irregular das lesões, capturando padrões com maior precisão, algo que não são bem representados por métodos clássicos. Os detalhes da imagem podem ser extraídos pela dimensão fractal, identificado como DF, que mede a complexidade e o preenchimento do espaço. A lacunaridade, LAC, que descreve a heterogeneidade e a distribuição dos buracos na textura, e a percolação, PERC, que analisa a conectividade das estruturas, semelhante ao fluxo de fluido por um meio poroso. Para a obtenção dos descritores aprendidos, utilizamos o Transfer Learning, com as redes ResNet 50 e EfficientNet B2. Essas redes foram pré-treinadas no ImageNet, e o vetor de características foi gerado a partir das ativações das camadas internas das redes treinadas. Destacamos que os descritores aprendidos foram utilizados devido à sua capacidade de representar informações locais dos dados, como, por exemplo, a filtragem hierárquica, que captura detalhes que técnicas clássicas não realizam. A figura 12, ela demonstra as etapas empregadas em uma rede CNN. Essas duas redes foram escolhidas por se destacarem nos resultados obtidos em conjuntos de imagens histológicas. De acordo com a figura 13, a ResNet 50 é focada em conexões residuais e permite treinar redes profundas sem sofrer com um problema de desvanecimento de gradiente, onde a rede para de aprender. Já a EfficientNet B2 é focada em escalonamento composto, ou seja, em vez de aumentar apenas a profundidade, a largura ou a resolução da rede, o ajuste é realizado nos 3 parâmetros de forma balanceada. As técnicas Chai buscam desenvolver métodos que tornem as decisões do modelo compreensíveis para os especialistas. Tá? Na figura 14, à esquerda, nós temos um exemplo de mapa de calor indicando as regiões que uma CNN considerou mais relevantes para o diagnóstico, enquanto a imagem da direita identifica os superpixels que mais contribuíram para a classificação. É possível extrair características numéricas desses mapas de calor, tanto do GradCam quanto dos superpixels Line, usando a explicabilidade como dado de entrada. Os extratores fractais, portanto, foram aplicados sobre os mapas Chai a fim de explorar as informações de ativação da rede como uma representação numérica que o descritor fractal proporciona. Um detalhe antes de a gente entrar na regularização é que os métodos de extração de características foram selecionados a partir de trabalhos disponíveis na literatura que alcançaram desempenho satisfatório em imagens histológicas. E nós ressaltamos que os métodos de extração de características apresentados não foram diferencial da nossa pesquisa. Eles foram empregados para gerar dados necessários para a avaliação do método proposto, que é justamente o regularizador com o classificador pH. Entrando agora na metodologia, para lidar com a alta dimensionalidade gerada na parte de regularização, aplicamos o processo de regularização. Conforme a figura 15, comparando com o Ridgelet L2, imagem da esquerda, optamos pelo laço L1, imagem da direita, porque ela penaliza o valor absoluto dos coeficientes, forçando atributos irrelevantes a zero. Nessa apresentação, optamos por utilizar a numeração das equações seguindo a mesma da tese, para facilitar a localização no documento da banca. A regularização laço ela é realizada conforme a equação 15, onde beta é o vetor de atributos
e lambda é o parâmetro que pondera com a regularização, aplicada sobre o regularizador. Nesse caso, esse atributo lambda, ele atribui diferentes penalidades conforme o valor dos atributos. Pela figura 16, podemos ver que conforme aumentamos o parâmetro lambda, maior a atuação do laço, selecionando automaticamente os atributos mais relevantes, mantendo apenas os mais robustos para a classificação, ou seja, linhas que não vão a zero. Isso simplifica o modelo e aumenta a interpretabilidade. Nesse trabalho, as características selecionadas elas foram agrupadas em conjuntos de 5, 10, 15, 20 e 25 atributos para os experimentos de classificação. As escolhas desses intervalos ocorreram devido aos resultados apresentados nos trabalhos de Silva, et al. 2022, Longo, et al. 2023 e Oliveira, et al. 2023. Com o vetor otimizado, passamos para a aplicação do classificador pH. Muitos problemas em patologia não são linearmente separáveis. Sendo assim, baseado no teorema de Cover, expandimos o vetor para um espaço de dimensão superior para tentar torná-lo linearmente separável. De acordo com a figura 17, isso é realizado em duas etapas. A primeira é a expansão polinomial do vetor de características, usando combinações polinomiais dos atributos. E segundo, classificando por um hiperplano, gerado no novo espaço de maior dimensão. A figura 18 apresenta um exemplo de um vetor de dados no espaço bidimensional, que pode ser separado facilmente quando nós passamos ele para a terceira dimensão. E essa separação é realizada por meio de um hiperplano. Para realizar a expansão polinomial, utilizamos o polinômio de Hermite, ou o pH, que pode ser calculado por meio da equação 43. Computacionalmente, os polinômios podem ser definidos pela relação recursiva apresentada na equação 44, assumindo pH0 de x igual a 1 e pH1 de x igual a x. Um exemplo de expansão polinomial é apresentado em pH2 de x, equação 48, considerando-se um vetor x com dois atributos, x1 e x2. A saída yi igual a g de x pode então ser obtida pela combinação linear dos termos expandidos de phn de x com o vetor de coeficientes, conforme a equação 49. O objetivo, então, é encontrar os coeficientes da função pH que minimizam a diferença entre a saída obtida e a saída desejada. A decisão de qual a classe que o vetor de característica x pertence é realizada por meio da inequação 50. Caso g de x seja menor que zero, a amostra é classificada como ômega 1. Caso g de x seja maior que zero, ela é classificada como ômega 2. O desafio aqui é determinar o vetor de coeficientes A que resolve a equação 53, onde B é um vetor cujos elementos são todos constantes de valor 1 ou menos 1. A figura 19 ilustra o poder do classificador pH. Ao aumentarmos o grau do polinômio de 1 até 4, segundo as imagens A, B, C e D, o classificador gera fronteiras de decisões curvas e complexas, adaptando-se à distribuição não linear dos atributos. O mesmo se aplica ao cenário multiclasse, conforme pode ser visto na figura 20, onde o aumento do grau do polinômio permite um ajuste fino na complexidade das fronteiras de decisão. Nessas imagens, cada classe é representada por uma cor, e as fronteiras de separação são geradas usando a abordagem um contra todos. O treinamento ele busca minimizar o erro quadrático médio via pseudo-inversa de Moore-Penrose. Devido à alta dimensionalidade dos vetores de atributos, um grande tempo computacional é exigido durante essa etapa. Por isso, para viabilizar os testes exaustivos, implementamos o processamento paralelo em GPU. Esse processo
Ele é realizado gerando-se um subconjunto de características, distribuindo-os entre os múltiplos núcleos de CPU, permitindo que as etapas de treinamento e teste ocorram simultaneamente, reduzindo drasticamente o tempo de execução, conforme representado na figura 21. Um diferencial metodológico importante é destacado aqui. Enquanto os métodos clássicos de aprendizado de máquina usaram todas as 25 características pré-selecionadas pelo regularizador, o classificador pH realizou uma busca combinatória para encontrar o subconjunto das 5 melhores características, garantindo a máxima eficiência e precisão. Isso pode ser visto pela figura 22. O classificador pH foi comparado contra um conjunto de algoritmos de aprendizado de máquina amplamente utilizados e reconhecidos na literatura, conforme apresentado na figura 23. São eles Logistic, aí identificado por LGT, Multilayer Perceptron, MLP, Random Forest, RF, Rotation Forest, ROF, Decorate, DEC e Support Vector Machine, SVM. Todos os modelos utilizaram valores padrão para os seus parâmetros. Para testar a robustez em cenários reais, inserimos ruído gaussiano, variando de 10% a 50% dos atributos de treinamento e teste, simulando degradação e artefatos comuns na prática médica. O processo de inclusão de ruídos aos dados é representado na figura 24. Antes de entrarmos nos resultados, quero destacar que a inovação dessa pesquisa está justamente na associação de regularizador com o polinômio pH paralelizado. Tá? Agora, na parte de resultados, de acordo com a figura 25, identificamos que o descritor ResNet 50, RN50, obteve o melhor desempenho médio, 95,73% de ACC. Em contrapartida, descritores baseados em Gradcan, no caso o GC-RN50 e GC-EFF, apresentaram menor desempenho e a maior instabilidade, considerando-se o desvio padrão. Na figura 26, podemos ver que a ACC do classificador pH aumenta de 86,1 com 5 características para 100% com 25 características do vetor de dados RN50 do banco de imagens do CSB. Com base nesses resultados, o vetor RN50 com 25 atributos foi selecionado para todas as etapas subsequentes da validação, devido ao seu desempenho e consistência. A figura 27 mostra que, utilizando o vetor RN50, a taxa de acurácia do classificador pH foi de 100% nas bases do CSB, CR, DISP e 99,7% na base LG. Os valores de IAN também foram elevados, 0,99 para LG e 1 para as demais bases. Comparado aos métodos de classificação clássicos, SVM, MLP, Randall Forest, o pH foi superior ou igual em todos os casos. Isso pode ser visto na figura 28. Já no gráfico da figura 29, podemos ver que a base de dados do CSB apresentou os maiores valores para as métricas Maximum Features Discriminant Ratio, aí identificada como MFDR, e Maximum Individual Feature Efficiency, identificada como MIF. A análise de probabilidade cumulativa, que aqui está demonstrada pela figura 30, mostra que o pH consegue separar classes mesmo quando poucas características são estatisticamente significativas, que é o caso do CSB, com apenas 25% de atributos significativos. Mesmo a base de dados do CSB sendo difícil de classificar, o pH conseguiu atingir 100%, provando a sua capacidade de modelar padrões complexos. No ranking médio, que aqui é demonstrado pela figura 31, o pH ficou em primeiro lugar, com o menor índice de 1 contra 2,87 do segundo colocado, que foi o SMO. No cenário multiclasse, aqui realizado por meio dos conjuntos
LA e Lang, que agora estão demonstrados pela figura 32, o desempenho manteve-se satisfatório. Obtivemos uma acurácia média de 98,66%, com desvio padrão zero. É importante aqui destacar que foram gerados 3 subconjuntos a partir do banco Lang. Um contendo 300 imagens de cada classe, outro com 400 e um último com 500 imagens. Isso foi realizado para verificar o comportamento do classificador pH com aumento no número de imagens do banco. Infelizmente, não foi possível utilizar mais do que 500 imagens de cada classe devido ao tempo computacional gasto pelo classificador pH para as etapas de treinamento e teste. Analisando a figura 33, na base LA, o método pH obteve 98,4% de ACC, superando o melhor algoritmo de AM, que foi o MLP, com 93,8% de ACC. Na base Lang, o algoritmo pH alcançou 99,1% de ACC e também se manteve à frente dos melhores métodos de AM, como Rotation Forest, que nesse caso apresentou uma ACC de 97,4%. Podemos ver na figura 34 que a base de dados Lang apresenta os menores valores para as métricas MFDR e MIF, o que pode justificar o desempenho superior na classificação obtida para esta base, de acordo com as métricas IAN. Pelo gráfico da figura 35, verifica-se que os subconjuntos da base Lang exibiram um desempenho similar e superior, com mais de 70% das características sendo estatisticamente discriminativas. No ranking médio de algoritmos, que aqui é demonstrado pela figura 36, o pH ficou em primeiro lugar, com pontuação 1, seguido do Hoff, com 2,33. Para gerar essa tabela, foi levado em consideração o pior e o melhor desempenho da base de dados Lang, ou seja, Lang 300 e Lang 500, respectivamente. Agora, entrando na análise de ruído, que é onde nós temos o maior diferencial dessa tese, podemos observar nos gráficos da figura 37 que a linha do pH ela manteve-se estável ou degradou suavemente em todas as bases de dados para a classificação binária, enquanto métodos como MLP e SVM reduzem seu poder discriminativo com 20% ou 30% de ruído. A diferença se torna maior quando 50% de ruído é adicionado ao conjunto de dados. Em relação aos conjuntos de dados para classificação multiclasse, aqui demonstrados pela figura 38, a degradação foi muito mais controlada que nos concorrentes. O único momento onde o algoritmo pH apresenta desempenho inferior a um classificador clássico é no Lang 400, com 40% de ruído, e no Lang 500, com 50% de degradação. Os gráficos apresentados confirmam que a união do laço com a base de Hermite, que é o pH, cria um modelo robusto em relação a degradações. Comparando com o estado da arte recente, a nossa abordagem, que é algoritmo pH com método laço e mais o vetor de características RN50, ela igualou ou superou as acurácias reportadas na literatura para todas as bases testadas, consolidando-se, então, como uma das estratégias mais precisas e robustas disponíveis na literatura atual para a classificação de imagens histológicas. Concluímos, então, com essa tese que ela apresentou, primeiro, uma seleção otimizada a partir da combinação entre RN50, laço. Isso demonstrou ser uma combinação muito eficiente. Segundo, um novo parâmetro de classificação para comparações futuras, visto que os resultados foram satisfatórios, com 100% de ACC em dados para a classificação binária e acima de 98% em dados para multiclasse. E, por último, uma grande robustez ao ruído, pois é um sistema confiável
mesmo sobre altos níveis de ruído, que é um requisito essencial para a classificação clínica e aplicação. Como trabalhos futuros, propomos a implementação em GPU para análise de lâminas inteiras, chamadas de Whole Slide Images, ou WSI, isso realizado em tempo real. Segundo, um desenvolvimento de técnicas de Shay aplicadas diretamente no modelo polinomial para associar decisões a estruturas morfológicas específicas que o classificador escolhe para fazer a classificação. E, por último, investigar outros regularizadores para otimizar ainda mais a seleção de atributos. Esse trabalho resultou em publicações relevantes, incluindo um artigo da Biomedical Signal Process and Control, que foi publicado na Elsevier, em 2026, e o prêmio de melhor artigo no CIARP 2023, em colaboração no artigo do aluno Guilherme, que estão aqui as nossas produções em colaboração. Destaco aqui que, além do artigo que nós tivemos aqui da Biomedical, o trabalho com o aluno do Guilherme, ele rendeu esse prêmio de melhor artigo e depois ele foi escolhido para ser publicado completo em uma revista. Agradeço aos professores Marcelo Zanqueta, o Alessandro Santana, meu co-orientador, pela orientação, pelo auxílio no desenvolvimento desse trabalho, a minha esposa Adriana, pelo suporte que ela me deu em todo o desenvolvimento da pesquisa, ao meu filho Pietro, meus pais, e aos membros da banca pelo interesse e disponibilidade. Aqui estão as referências utilizadas para o desenvolvimento dessa apresentação. Muito obrigado. Encerro aqui.